Você já se perguntou se as profecias antigas estão realmente se cumprindo diante dos nossos olhos? Ao longo da história, diferentes povos e culturas registraram mensagens misteriosas sobre o futuro da humanidade. Algumas pareciam impossíveis de acontecer, outras soavam apenas como metáforas. Mas, de tempos em tempos, surgem acontecimentos que fazem essas antigas previsões ganharem força novamente. Desde os textos bíblicos escritos há milhares de anos, até os enigmáticos versos de Nostradamus, passando por tradições indígenas e registros de civilizações antigas, as profecias sempre exerceram um fascínio enorme sobre a humanidade. Afinal, quem não gostaria de saber o que está por vir? Mas a grande questão é: será que estamos realmente vivendo no tempo em que essas profecias estão se cumprindo? Ou tudo não passa de coincidência e interpretação humana? Profecias bíblicas. A Bíblia é, sem dúvida, um dos livros mais citados quando o assunto são profecias. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus fala sobre sinais do fim dos tempos, guerras e rumores de guerras, fome, terremotos e pestes. Curiosamente, muitos desses eventos parecem ecoar na nossa realidade atual. Nos últimos anos, o mundo enfrentou pandemias que paralisaram países inteiros. Como a Covid-19, tivemos ainda desastres naturais de grandes proporções, terremotos devastadores na Turquia e no Haiti, enchentes históricas em diversos países, incêndios florestais sem precedentes no Canadá, Austrália e na Amazônia, tudo isso acontecendo em um curto intervalo de tempo. Outro detalhe bíblico chama a atenção: a profecia de que o conhecimento se multiplicaria nos últimos tempos, encontrada em Daniel 12:4. Se olharmos para os últimos 100 anos, veremos que a humanidade avançou mais do que em milênios inteiros. A invenção da internet, a inteligência artificial, a exploração espacial e a engenharia genética transformaram radicalmente a forma como vivemos. Coincidência ou cumprimento de uma profecia? Nostradamus e suas previsões entre os profetas seculares, Mitel de Nostredame, mais conhecido como Nostradamus, é o mais famoso. No século XVI, ele escreveu centenas de quadras enigmáticas que, ao longo do tempo, foram interpretadas como previsões de eventos marcantes. Muitos acreditam que ele tenha previsto a Revolução Francesa, a ascensão de Napoleão e de Hitler, e até os ataques de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas. Mais recentemente, alguns intérpretes afirmam que Nostradamus teria previsto mudanças climáticas extremas e crises políticas globais. É claro que os textos dele são abertos a múltiplas interpretações, mas isso não impede que suas palavras continuem intrigando milhões de pessoas até hoje. Profecias indígenas e povos ancestrais. Não são apenas as tradições europeias ou judaico-cristãs que falam sobre o futuro. Povos indígenas em várias partes do mundo também transmitiram mensagens sobre o que estaria por vir. Na América do Sul, por exemplo, algumas tradições falam de um tempo em que a humanidade se afastaria da natureza, explorando a sem limites, e que isso traria grandes desequilíbrios. Olhando para o cenário atual, menos mudanças climáticas, aquecimento global, extinção de espécies, desmatamento em larga escala, menos, fica difícil não enxergar um paralelo. Na América do Norte, os Hopi, um povo indígena dos Estados Unidos, possuem profecias conhecidas como profecias da pedra, que falam de um período de destruição seguido por uma renovação da Terra. Para muitos estudiosos, essas visões
podem estar relacionadas à crise ambiental que enfrentamos hoje. Sinais nos céus e no espaço. Outro ponto recorrente em diferentes tradições são os sinais no céu. A Bíblia menciona sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lucas 21 e 25, Nostradamus também escreveu sobre eventos cósmicos incomuns. Povos antigos como os maiás davam enorme importância a eclipses e alinhamentos planetários. E o que temos visto nos últimos anos? Superluas, eclipses solares e lunares em sequência, alinhamentos planetários raríssimos e até a observação de asteroides que passam perigosamente perto da Terra. Além disso, a astronomia moderna tem revelado imagens impressionantes de buracos negros, galáxias distantes e fenômenos cósmicos que parecem saídos de livros de profecias. Muitas dessas profecias são escritas em linguagem simbólica, repleta de metáforas. Por isso, é possível que um mesmo texto seja interpretado de maneiras completamente diferentes. Por exemplo, quando se fala em fogo caindo do céu, isso poderia significar meteoros, bombas, raios solares ou até mesmo uma interpretação metafórica, de conflitos e destruição. É justamente essa abertura que mantém as profecias vivas e atuais, já que podem ser relacionadas a diferentes acontecimentos ao longo do tempo. No fim das contas, fica a grande pergunta: estamos realmente vivendo o cumprimento dessas profecias? Ou estamos apenas encaixando eventos modernos em textos antigos? Alguns estudiosos afirmam que as profecias nada mais são do que observações inteligentes sobre padrões sociais, políticos e ambientais que, inevitavelmente, se repetem ao longo da história. Outros acreditam que há algo além, uma espécie de conhecimento superior transmitido através dos séculos. De uma forma ou de outra, é inegável que as profecias continuam a nos fascinar. Elas despertam a curiosidade, alimentam o mistério e nos fazem refletir sobre o rumo que a humanidade está tomando. E talvez esse seja o verdadeiro papel das profecias: não prever com exatidão o que vai acontecer, mas nos lembrar de que precisamos estar atentos ao presente para moldar o futuro. Agora eu quero saber de você. Acredita que estamos realmente vendo antigas profecias se cumprirem, ou tudo não passa de coincidência e interpretação? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate é fascinante. E claro, se esse vídeo te deixou pensativo, já deixa o like, se inscreve no Dose do Cérebro e ativa o sininho. Assim, você acompanha nossos próximos mergulhos no desconhecido e ajuda a espalhar esse conhecimento para mais pessoas.